de Minas foi o seguinte: a Marlúcia, ela é esposa, né, do Jairo, né? E o Jairo, ele é meu vaqueiro. E a Marlúcia, ela estava assim muito preocupada porque ela tem um sobrinho. Esse sobrinho, ele nasceu com, como é que é o nome da doença que ela falou comigo, gente? Eu vou lembrar aqui, deu um branco. Na época aí foi muito falado, né, que mulher grávida não podia ser picada, né, por um determinado mosquito, porque acho que é hidrocefalia, né? Acho que é isso mesmo, hidrocefalia. Se eu tiver errado aí, vocês corrigem por vocês mesmos, né? Acho que é hidrocefalia, um negócio assim. E esse sobrinho dela nasceu com esse problema, né? E foi diagnosticado em uma ultrassom. E aí, beleza. Ela falou que ficou muito aflita, né? Porque o irmão dela, no caso, né? Sonhava em ser pai, aquela coisa toda. E ela ficou assim, chateada, né? Porque o irmão é muito bom, é um sujeito muito trabalhador, a esposa também é muito trabalhadora, né? Que é a cunhada dela. E ela preocupada, né? Com a luta, né? Que o irmão dela teria, né? Para cuidar do filho, né? E, no caso, o irmão dela, o pai, né? E ela é tia, né? Então, sobrinho. Ela pensativa, as mulheres da fazenda, né, conversando com ela, orientando ela, o marido dela, né, o Jairo também, a mesma coisa, né? E ela pediu, né, suspensão da fazenda para ir ver a irmã em São Paulo, né? E aí foi tudo certinho. Ela falou assim que tinha acabado os afazeres, né? Já tinha servido o café da tarde para o pessoal, recolheram, né, os vasilhames, né, para poder lavar, para deixar tudo organizado e cada um ir para sua casa para cuidar da sua casa para depois receber seu marido em casa, né, depois do expediente de trabalho. Ela falou que quando ela chegou lá na casa dela, e a casa que eu tenho nas propriedades é o seguinte, a casa dos funcionários é o seguinte, a casa é uma sala conjugada com uma cozinha americana, um corredor, dois quartos e um banheiro, né? E uma varanda circular de fora a fora. A casa é pequena. A casa dá o quê? Uns 75 metros quadrados, tá? É bem pequena, mas é aconchegante, tudo mobiliado, certinho, né? E ela foi, chegou, passou um pano na casa, fez o café, né, pro marido dela, que gosta muito de café, então durante a noite, depois da janta, ele toma o café dele e tal. E ela tomou o banho dela. Ela tomou o banho dela, depois de ter colocado as coisas tudo em ordem de casa, e foi para a varanda, né? Foi para a varanda, sentou, esticou as pernas, foi o que ela me contou. E ela, olhando, né, para a rua, né, lá da propriedade, passou o pessoal da segurança, buzinou para ela, e ela bateu aquela vontade dela ir, né, até o curral caminhando, fazendo uma caminhada. Ela foi, calçou um tênis e foi, né? E se o marido dela tivesse vindo e encontrar com ela no meio do caminho, ia trazer ela de volta. E ela foi caminhando. Quando chegou ali na lagoa, ela ficou olhando, né, a fumaça subir da lagoa, né? E ela ficou assim admirada e teve aquele desejo de pescar, né? E deixou para fazer aquilo quando voltasse, quando fosse visitar o irmão dela em São Paulo, né? E a cunhada dela. Ela falou assim que quando estava próximo, né, de chegar ao curral, ela já tinha visualizado o curral de longe, já estava próximo a chegar no curral. Ela escutou um estalo no céu, um estalo, como se alguma coisa tivesse batido, né? Aí quando ela olha para o céu assim, ela olha para o céu à direita, para o céu à esquerda, para cima, né? Aí quando ela dá uma olhadinha para trás, na direção da casa dela, ela vê
o que ela disse que é semelhante a um submarino voando. E ela falou assim que aquele submarino é todo prateado, com um fundo assim todo preto, negro, né? E ela olhou aquilo, ela ficou admirada. Ela já tinha visto outras coisas, mas do jeito que ela viu, ela não tinha compreendido, né? E ela olhando assim, ele vindo na direção, ela começou a chorar, começou a ter medo, começou a ficar desesperada. E o submarino, né, vou usar o termo que ela usou, né? A gente sabe que é um objeto cilíndrico, né? Mas aquele submarino, ele parou por cima da cabeça dela. Eu perguntei para ela o tamanho, né? Ela disse que deveria ter aproximadamente assim uns 1.000 metros, quer dizer, 1 quilômetro, né, de comprimento. E a largura, assim, ela determinou que era quase da largura da rua lá da propriedade, né? A minha rua, lá ela, vamos arredondar para 6 metros de comprimento, né? Então vamos agora ampliar isso aí para 10 metros. Então, com certeza essa nave tinha 10 metros de comprimento, né? Quer dizer, 10 metros de largura e 1.000 metros de comprimento, né? Eu falo 10 metros de largura por referência ao objeto por estar no céu, no ar, né, bem baixo, próximo a ela, e ela ter achado que a referência seria a largura da rua. Então a gente multiplica isso, né? Porque a gente sabe que o que está um pouco acima parece ser menor, né? Mas quando está bem baixo, equivale ao tamanho real. E ela, assim, desesperada, porque ela falou assim que não tinha barulho, não tinha nada. E aí, do nada, na lateral, né, do submarino, começou a soltar muito vapor, mas sem fazer barulho algum. E aquele vapor, ao invés de subir para cima, né, para o céu, ele descia. E aquilo foi contaminando, né? Foi contaminando. Ela falou assim que, ao mesmo tempo, parecia que alguém tinha feito um fogo e a fumaça tinha tampado tudo. Então, ela passou a ver só o fundo desse objeto cilíndrico, né, que ela disse ser um submarino. É da maneira que ela viu, né? Então, como ela é de São Paulo, da região litorânea de São Paulo, ela já deve ter ido, né, em alguma base da Marinha do Brasil, deve ter visto um submarino de perto, né, para poder caracterizá-lo assim. E ela foi envolvida por aquela fumaça, neblina, né, por aquele vapor. E ela falou assim que quando ela olha novamente para cima, ela vê uma mulher com a pele toda verde, com um traje preto. No traje tinha um símbolo lá que ela desenhou para mim no papel. E essa mulher, ela desceu, colocou as mãos no ombro dela. Nesse momento, assim, ela falou assim que bambiou todinha. E essa mulher deu o que parecia ser, né, uma pastilha semelhante a esses comprimidos, né, que você toma e que é a base de óleo por dentro, né, que tem aquela capa plástica, né, bem emborrachada e por dentro líquido, né. Entregou isso na mão dela e falou com ela assim, dentro da cabeça dela, tá? Quando for ver o teu sangue, no caso, essa mulher do espaço estava dando referência ao irmão e ao sobrinho dela, né, que é sangue, né, mesmo sangue. Quando for ver o teu sangue, a tua herança, rompe isso que eu te dei e derrame sobre a boca dele. Aí ela sabia que era na boca da criança. E ela falou assim que essa mulher do espaço tirou a mão, né, do ombro dela e passou a mão no rosto dela. Quando passou a mão no rosto dela, ela viu só a nave e viu só o redor, né, todo denso de fumaça.
E aquela fumaça foi se dissipando, e a nave ficou no mesmo lugar. Quando ela olha para frente, para continuar a caminhada muito feliz, ela vê o marido dela, né, o Jairo, na frente dela. Então o Jairo, ele tinha presenciado a nave, presenciou que a nave, né, criou ao redor dela própria e da esposa dele esse campo, né, para que só ela tivesse interação com essa mulher do espaço. E ela foi e virou pro marido dela, o Jairo, e falou assim: olha, esse povo que sempre está aqui na fazenda do nosso patrão me deu isso aqui e falou que é para me colocar na boca do meu sobrinho. E aí ela colocou esse comprimido, né, dentro de um porta-aliança, né, que ela tinha porta-aliança, toda mulher guarda aquela caixinha de aliança, né, e ela colocou o comprimido ali. E de lá, depois de 2 dias, eles foram para São Paulo. Ela me contou que chegando em São Paulo, ela até me mostrou as fotos, né, do sobrinho dela, realmente, esse problema da hidrocefalia, eu acho que é isso mesmo que fala, hidrocefalia, né, a cabeça da criança fica um pouco maior, né, porque me parece que é falta de oxigenação no cérebro, né, então dá vários problemas. Eu não vou falar aqui o termo técnico, né, também eu não sei e não me interessa, né, mas a cabeça da criança estava um pouco maior, o rosto assim, um pouco achatado, né, por causa da hidrocefalia. Ela virou para a cunhada e falou: olha, sabe aquela vez que você esteve lá na fazenda? Lembra que você viu aquelas naves passando de um lado para o outro? E eu te pedi para que nunca você comentasse isso com ninguém? Aí a cunhada dela relembrou do assunto, né? Também a família já sabe, né? E falou: olha, uma mulher desceu de uma nave, né? Parecendo um submarino, e me entregou isso aqui, ó. E disse que era para me colocar na boca do teu filho, do meu sobrinho. Você autoriza? Ela, lógico que autoriza. Aí o irmão dela autorizou da mesma forma. Aí todo mundo junto no quarto, a criança num berço, né? Ela rompeu esse, essa pastilha, né? Esse comprimido. Que ela falou assim que ao redor assim parecia borracha e por dentro tinha o líquido, né? Ela foi, furou, rompeu e derramou na boca da criança, né? Na hora que derramou na boca da criança, a criança começou a chorar. E aí eles começaram a sentir, né, muita emoção, porque começou a ver o rosto da criança mudar. O olho, que era um pouco fundo, começou a ficar esbugalhado um pouco para fora, né? E ela me mostrou a foto da criança como era e de como a criança ficou. Então, nesse período, foi quase uma semana, ela nem entrou em detalhe de quantos dias foi, mas ela falou assim que foi mais de uma semana. A criança teve, assim, como é que eu vou dizer para você? O crânio da criança, né, desinchou, o rosto, que era um pouco achatado, ficou sobressalente para fora, né? E ficou uma criança 90% normal no quesito físico. A criança já respira, né, sem a ajuda de aparelho, foi levado no médico, o médico ficou surpreendido, não entendeu, né, o médico que fazia acompanhamento. Fizeram radiografia e tudo mais, e constatou que o cérebro da criança era um cérebro perfeito, e eles ficaram sem entender, né? E me mostrou a foto da criança antes e depois, né? E agora, de acordo com o que a criança for desenvolvendo, automaticamente, né, o crânio dela vai sendo modelado, porque toda criança tem o crânio muito mole, né? Principalmente a moleira, né? Então, de acordo com o tempo, vai crescendo, né, e vai se tornando um ser humano normal, fisicamente falando, né? E também já não tem mais o problema do retardamento
em relação ao problema da saúde, né, que dá. Que aí a pessoa fica com aquele problema de retardamento, a pessoa a pessoa fica vegetando, na verdade, né? Ela tá ali viva porque está respirando, mas não tem consciência de nada. Então, esse é um dos fatos. E a maioria vai se perguntar, né? Poxa, Carlos, por que que eles escolhem, né, as pessoas e não escolhem outras pessoas, né? Tudo é questão de ser julgado e achado em falta, né? Às vezes a gente quer delegar nossa responsabilidade a outras pessoas, né? No quesito de culpar as outras pessoas, principalmente a sua família, por você estar na condição, né, que está. É a mesma coisa do drogado, né? Ou do criminoso, né? Ele geralmente culpa a família por não ter dado assistência. Culpa os pais por ter colocado ele fora de casa. Ah, eu tô nas drogas porque eu me decepcionei com meu pai me maltratou, minha mãe me maltratou, falaram que eu não era um nada e hoje eu acabei me entregando para o mundo das drogas, né? Então, o ser humano ele tende, né, a procurar uma justificativa, ele quer sempre se justificar e delegar a culpa para outra pessoa. Se eu tô assim, fulano que é culpado, né? Então esse que é o problema. O diferencial dessas pessoas que foram beneficiadas e essa que foi punida, né, por ter tirado foto e ter feito vídeo sem autorização deles, é um caso como esse. As duas que foram beneficiadas é essa. Você pode enganar todos que estão ao seu redor. Você pode enganar o seu animal, você pode enganar a sua família, seu patrão. Você pode até mentir a ponto de enganar você mesmo, né? Mas você não consegue enganar as coisas que existem. Sabe o celular que você fala com ele? Não é um objeto? Ele não foi feito da matéria-prima, a base do minério, petróleo? Os componentes dele não é mineral, a borracha, o vidro não é componentes à base do petróleo, à base do mineral também. Então, a parede da tua casa, independente de ser alvenaria ou de madeira, ou, ou ser parede de drywall, tudo que existe aqui não é componente mineral, o ferro não é mineral, o tijolo também não é mineral, tudo que existe não foi feito à base da matéria-prima do que existe aqui. Então tudo é vida. Você pode achar que é morto, mas não, é vida. O que deu forma foi apenas um processamento, né? Mas é vida. Você pode ignorar isso, não tem problema, é seu direito, mas é vida. Então a lei é a própria existência materializada, igual eu já falei para vocês. Então você pode enganar você mesmo com as suas próprias mentiras, com seus próprios desvaneios, mas você não engana aquilo que todo dia testemunha contra ou a favor de você. Entendeu? Para o mundo você pode ser uma pessoa ridícula, para o mundo você pode ser um trapo. Para a existência, não. Tá entendendo? Você pode ser fraco e considerar ser um lixo. Mas o que vale é o julgamento da existência. Então, tudo que existe te julga. A lei se chama asto. Entendeu? Todos nós somos julgados todos os dias. Todos os dias. E o julgamento, eu vou falar do nosso horário como referência em Brasília, tá? Porque eu estou no Brasil, no estado de Minas Gerais, eu tenho que usar o horário local meu. Então, não existe assim o tempo, né? Igual eu falei, espaço-tempo, essas coisas é relativas demais. Mas em um período, em um círculo de período, o julgamento nosso, ele se inicia e termina como se fosse
18 horas, vamos supor, 18 horas da noite, né? A primeira hora da noite é 18 horas. Então, das 18 até as 18 horas e 7, nós estamos sendo julgados, e é nesse intervalo de 7 minutos, né, é que a gente vai ser achado em falta, não. Então você acorda de manhã, ou à tarde, não interessa. Você pode dormir a manhã inteira, a tarde inteira, e acordar ali às 16 horas. Das 16 às 18, a sua atitude, ela vai ser considerada porque é aquele momento. Então vamos supor, eu passei pelo período das 18 horas até 18 horas e 7 minutos, correto? Às 18 horas, 7 minutos e 1 segundo, eu já passo por uma nova análise que vai finalizar no dia seguinte, às 18 horas e 7 minutos, entendeu? Então hoje, por exemplo, né, eu acordo todos os dias 5h30 da manhã. Às vezes eu acordo até mais cedo, acordo 4 horas da manhã. Às vezes 3 horas da manhã, 2 horas da manhã e fico de olho regalado vendo televisão a madrugada inteira. Então vamos lá. Eu acordei hoje às 5 horas e 45, correto? No momento que eu acordo, vale o meu julgamento. Quando eu durmo, o julgamento é interrompido. Quando eu acordo, continua o julgamento. Porque para ser julgado tem que ter uma ação. E a ação parte do pensamento. Sonho não é válido. Você pode ter o sonho que for. Você pode estar sonhando em assassinar alguém, você pode estar sonhando em estar se prostituindo com alguém, você pode ter sonhos do arco e da velha. Você pode sonhar que é o Robin Hood, você pode sonhar que é a Bela Adormecida, não tem problema. Sonhos não valem no julgamento, entendeu? Mas você é julgado no exato momento que termina o julgamento anterior. E calculado, volto aqui a dizer, tá? Calculado no horário de referência que eu tenho, no horário de Brasília, Brasil, onde equivale o mesmo horário para o estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Diferente do Mato Grosso, do Sul, me parece, da região norte do país e de algumas partes, né, da região nordeste do país. É só você fazer o cálculo, vamos supor, 18 horas no Brasil seria quantas horas no Canadá? 18 horas no Brasil seria quantas horas nesse estado que eu estou morando nos Estados Unidos? 18 horas no Brasil seria quantas horas na Europa? É só você fazer o cálculo, tá? Então, a referência minha, por conhecer é, essa, essa, esse status, né, de julgamento, de fim e início de julgamento, é calculado no tempo, se dá às 18 horas do meu horário aqui. Então, se é 18 horas aqui, quantas horas é na Califórnia? Quantas horas é em Louisiana? Quantas horas é em Nova York? Quantas horas é em, em, na Inglaterra? Quantas horas na França? Tá entendendo? Aí você vai pegar a sua referência. Quantas horas é em Portugal? Então, um exemplo. Se aqui é 18 horas, então em Portugal, um exemplo, tá? É 2 horas da tarde. Então, o meu julgamento começa 2 horas da tarde e termina às 2 horas e 7. E inicia às 2 horas e 7 até o outro dia. Um ciclo de 24 horas perfeito. Mas esse ciclo 24, um dia, isso não existe para eles. É só a carga de tempo que leva para que o próprio ser humano seja resetado. Aí nós temos esse ciclo. E como vivemos em um calendário, né, onde temos que respeitar dia, semana, mês, ano, a gente se adapta e por isso que eu falo hora, dia e ano. Porque se eu não falar, as pessoas não vão entender. Espero que vocês tenham entendido. Então, hoje, às 18 horas e 7 minutos, todos seremos julgados. Começa às 18 horas e termina 7 minutos depois. E não adianta nesse intervalo de 18 a 7 você querer consertar sua vida que não resolve, tá? Não adianta. Eu costumo ficar calado
entre 18 e 18:07. E aí, depois de 18:07, começa uma nova análise da existência para o julgamento do dia seguinte. Então, todos os meus atos, todas as minhas ações, né, são calculadas nesse período. Espero que todos aí tenham entendido. E para finalizar, eu vou contar somente um fato que foi me reportado, né, em Juiz de Fora, já não é mais em Patos de Minas, em Juiz de Fora. Foi um fato me reportado por telefone, né, pelo meu caseiro lá, o Ronaldo, que eu já falei muito dele, e a Ana, né, que é a esposa do Ronaldo, chefe das mulheres lá em Juiz de Fora. O Ronaldo, ele entrou em contato comigo via telefone e perguntou, né, que dia que eu vou em Juiz de Fora. O dia que eu for, ninguém vai saber. Eu não vou me comunicar com ninguém, né? E o que aconteceu? Lá eu tenho uma funcionária, eu já até falei dela para vocês, né? Ela cuida do pomar. Então, todo broto que vai causar risco para o desenvolvimento, do crescimento da planta, né? Porque quando você tem um pomar, o broto que nasce na base, você não pode deixar ele crescer, porque senão ele vai comprometer a energia que faz nascer um fruto bom, né? Então, geralmente, quando você tem uma árvore e ela é cheia de broto por baixo, você pode ter certeza que aquele broto está consumindo muito a energia da árvore, né? E essa minha funcionária, eu até já falei sobre ela por escrito, né? No Facebook. Ela é uma funcionária exemplar, é uma menina extraordinária, trabalhadeira. Então ela cuida, né, do pomar, ela rastela o eito, né, do pomar, ela capina, entendeu? E é uma pessoa exemplar. Ela tem uma moto, ela vai e volta, ela vai para casa, né, e vem para o trabalho todos os dias. Ela mora em Juiz de Fora mesmo, né? Então ela comprou uma moto para ela, tá feliz da vida. Ela comprou uma, acho que é XJ6, um negócio assim. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, XJ6, um negócio assim. E ela tá muito feliz, né? Ela é apaixonada com moto. E ela cuida do pomar. E eu falei para ela, o dia que eu estava com ela, eu falei, olha, toda vez que você for tirar um broto de qualquer coisa ou capinar o chão, você vai colocar suas mãos na terra ou na planta, né? E vai dizer assim, Eleap, eu preciso te modelar. E você vai sentir aquela paz. E aí você pode cortar a galha que você quiser, você pode capinar o que você quiser, né? Porque Eleap não sente dor, mas ela vai sentir o respeito que você tem por ela, né? E ela vem fazendo isso, religiosamente dizendo, ela vem fazendo isso, né? E, como um dia qualquer, ela estava, né, olhando, né, onde precisava cortar galha, quais frutas precisava já remover do pé, onde passarinho tinha feito ninho, tal. Então ela fica por conta do pomar. Ela disse assim que nesse dia ela viu, né, como ela já viu várias vezes, mas ela viu um homem do espaço, né, alto, com o rosto assim meio quadrado, diz ela. Ela ficou assim até com medo, né? Ela falou assim que, falando pro Ronaldo, né? E o Ronaldo me falando que o corpo dele parecia muito quadrado, os braços pareciam quadrado. Ela falou assim que ficou com medo, né? E ela continuou o que ela tinha que fazer e via, né, em um dos eitos, esse ser em pé, olhando para ela. Ela começou a sentir muito medo, muito temor. Ela começou a sentir assim nervosismo demais. Aí foi quando ela apoiou o rastelo na árvore e que ela virou
e foi sentido a rua, né? Para ir sentido a casa do Ronaldo, que fica mais ou menos o quê? Você vê de onde ela estava, que o Ronaldo me falou, dá o quê? Acho que dá uns 700 metros, viu? Que ali ia caminhar. Aí ela foi passando no eito, né? Quando ela olhou para trás, esse ser não estava mais lá. E ela continuou andando. Chegou no asfalto, ela foi sentido a casa do Ronaldo, foi a pé mesmo, né? E ela falou assim que esse ser estava em pé na frente dela. Do nada ele apareceu. Ela falou assim, quando assustou, já estava em cima dele, né? Aí ela percebeu que ele era, né, uma pessoa diferente. O rosto assim meio quadrado, né? Um queixo assim sobressalente, olhos grandes, né? O nariz ela diz que era um nariz bem fino mesmo, para baixo, bem forte. Ele era tão forte que parecia que os músculos eram quadrados, né? Então ela deu referência assim, eu sei de que ser ela falou e não tem nada a ver com a aparência física dele, né, ser modelado no quadrado, né, porque é um ser muito forte, né, então o volume muscular dele, mostrado através do traje dele, né, a modelagem do traje por cima do músculo dele, como é uma modelagem de um músculo totalmente natural, nada sintético, né, nada anabolizado, parece sim que é uma coisa quadrada, de tão forte que ele é. É o jeito dessa civilização, dos homens e das mulheres dessa civilização. E assim, sabe aquela pessoa que tem o rosto assim, meio quadrado mesmo, aquele rosto forte, quadrado, né? Veio na minha mente aqui um ator de Hollywood, mas eu não estou sabendo falar o nome dele. Ele até fez aquele filme lá, Mercenários, lá, ele é um loiro, eu esqueci o nome dele. É como se fosse aquele homem ali. Então, o queixo realmente é bem quadrado mesmo, isso aí, o queixo é quadrado. O ângulo do rosto vem aqui na fonte, aqui na bochecha, assim, entra um pouco para dentro. Aqui no queixo sai um pouco para fora, é bem quadrado mesmo. A boca é uma boca assim que parece que... Sabe aquela boca assim que você faz quando você está triste? Que você move assim os lábios assim das laterais para baixo? Tipo como essas carinhas até do emoji mesmo do WhatsApp, quando tá com a boca assim, que parece que a boca tá igual um pastel, né? Daquele jeito. É a boca deles mesmo, né? O nariz assim, aqui na frente aqui, dessa cartilagem aqui, é quadrada, não é arredondada e abaulada como a nossa, né? E as laterais aqui, onde tem a parte, né, a parte respiratória aqui, os buraquinhos, né, vamos dizer assim, também apresenta ser quadrados. É uma coisa assim, é muito estranho, né? Isso eu falo porque eu já fui no planeta deles, eu sei como é. Pra gente que olha assim é muito estranho, principalmente quando você vê aquelas mulheres que é igual essas fisiculturistas aqui do nosso mundo, mas os músculos dessas fisiculturistas não chegam nem perto dessas mulheres, né? Então, o sistema delas são assim, a característica física deles, né, fisiológica deles, é desse jeito, eles são assim, eles nascem assim, são assim, né? Todos da civilização dele são assim. Então ela ficou muito assustada por ver aquele homem de 2,30 m, forte, musculoso, né? Olhando para ela. E quando ela tentou correr, e ela caminhando assim, no que ela olha para baixo, assim, no asfalto, que ela olha para frente, ela já estava 1 metro dele. Ela falou assim que até chegou a tocar a cabeça assim, próximo ao tórax não, ao abdômen dele, né? Ela falou que assustou, retornou e ele falando, né, a nossa língua nativa, o português, para acalmar ela, disse assim: fique calma. Eu sei que a nossa aparência assusta aquilo que é desconhecido. E quando ele movimentou, né, as mãos, ela viu aquele tanto de dedo, né, que tem. Ao todo, em cada mão, eles têm 10 dedos em cada mão. Imagina? 40 dedos, né, no total. 20 só nas mãos, né, nas duas. E mais 20 nos pés. Imagina?
2,30 m de altura. Pega uma trena aí, mede aí 2,30 m para você ver o tamanho que é e fica perto, né? Colocar a trena assim na base do chão, encosta na parede e meça, né? 2,30 m e fica pareado do lado, tira uma foto e manda para mim que eu vou gostar de ver. Só para você ver a equivalência, né? E essa moça que trabalha para mim, ela tem 1,65 m de altura. E aí aquilo partiu, né, o coração dela, porque ela ficou tão assustada com a quantidade de músculos, né, desse homem do espaço, e com o tamanho dele, né, que ela sentiu medo, né, e ficou horrorizada, porque ela nunca viu aquilo. E as roupas, né, os trajes espaciais desses seres, eles parecem que são uma segunda pele, né, por cima da pele da pessoa mesmo. Então, o traje, ele não tem uma gola que você consiga identificar, parece que ele brota da pele. É uma coisa muito justa no corpo, muito justa mesmo, né? Não tem assim, quando você olha para o pulso deles, né, onde termina a manga no pulso, você não consegue ver a sobressaliência de uma borda. É muito difícil. É tão justo a pele que você não vê. Se você raspar o seu dedo assim, se você colocar sua unha em cima da pele deles e vir até a altura do traje, você não sente assim um degrauzinho, entendeu? É muito justo, é uma coisa incrível, incrível, né? E ela ficou assim arrependida, né, de ter julgado ele pela aparência. E ele perguntou para ela: "Qual que é a tua função hoje?" Aí ela, com muito medo, falou: "Eu tenho que coletar, né, todas as frutas que já estão há bastante tempo no pé. Eu tenho que terminar de rastelar. Cada dia eu rastelo um eito, né, porque é muito grande o pomar. E eu tenho também que afofar, né, a terra ao redor de cada pé para poder a planta, né, o pé respirar." Aí ele colocou a mão no ombro dela novamente, ela falou, sentiu a mão dele forte assim. E uma mulher sabe quando o homem tem uma mão forte, né? E aí ela falou assim que quando fechou os olhos assim, com ele, com a mão, né, no ombro dela, ela sentiu que a mão foi sumindo. Aí quando ela abriu os olhos para pedir perdão, né, para ele por ter julgado ele pela aparência, ele tinha sumido. Aí ela desistiu de ir na casa do caseiro, né, que é o Ronaldo e a Ana, e ela voltou aos afazeres dela. Quando ela voltou, que ela olhou para o pomar, que ela não tinha reparado ainda, toda a base de cada planta do pomar estava toda afofada, com a terra elevada no pé. Todas as frutas que ela precisava retirar do pé, que eram frutas que já estavam passando, né, do tempo de colher, como laranja, mexerica, né, já estava tudo amontoada, tudo. Em cada eito tinha vários montes de laranja, mexerica, né, genipapo, essas coisas. Então, tudo que ela ia fazer em 2 meses de trabalho, porque ela trabalha sozinha no pomar, né? Só dele ter perguntado para ela, só dele ter perguntado qual seria a função dela naquele dia, e ela falou, acabou. Onde ela precisava capinar, ela disse assim que a grama parece que entrou dentro da terra. Ela falou assim que parece que alguém passou uma vassoura de pelo na terra, que ficou tudo varridinho, não encontrava uma folha sequer. E ao redor dos pés, a terra foi tão afofada que o excesso da terra ainda contornou, né, o pé. Né? Quando você afofa o seu pé de limão, cortando a terra ao redor para ele ficar bem fofo, você junta, faz aquele monte de terra ao redor do pé. Tudo em perfeita harmonia. Todas as frutas que ela precisava colher foi colhida. Toda a capina que ela ia fazer foi capinado, né?
Todas as folhas que ela sempre junta para colocar no poço, né? Claro que nós temos um poço lá, onde armazena folha, a gente coloca bastante água, aquilo se transforma em adubo, a gente coloca na horta, né? Tava tudo pronto. Então, o trabalho de 2 meses dela, só por ele ter perguntado qual era o trabalho dela, ele fez. Fez. Ele simplesmente manifestou a matéria compreendeu o desejo dele e aquilo se transformou, né? Aí você imagina. Quando ela viu aquilo, em cada eito, quem não sabe o que é um eito? Eito é a divisão entre uma planta e outra, né? É aquele corredor, é aquele beco. Aquilo lá se chama eito, né? Então, em cada eito já tinha no chão um montante de frutas. Foi juntadas e ela falou assim que o ajuntamento de frutas ficou como uma pirâmide. Imagina você fazer uma pirâmide de laranja no chão. Você faz um quadrado e por cima desse quadrado você vai fazendo, fazendo até chegar a última fruta no ponto, né? No ponto inicial. Então, todas as frutas estavam ajuntadas num formato piramidal, diz ela. Ela falou que é a coisa mais linda. E ela voltou e correu chorando, né? Ela corria e chorava. Andava, corria e chorava, até chegar e encontrar com o Ronaldo, né? Ela falou, Ronaldo, aconteceu isso, isso, isso. Eu tô horrorizada. Aí o Ronaldo colocou ela no carro, eles foram até o pomar. Chegou lá, o Ronaldo viu, o Ronaldo também disparou a chorar. Aí ela contou pro Ronaldo, olha, quando eu vi ele no eito, olhando para mim, eu fiquei tão horrorizada, porque feio ele não é. Ele é muito bonito, mas porém pareceu que ele era muito quadrado, que ele era muito forte, muito musculoso. Então aquilo me deu muito medo, muito pavor, e eu corri. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, Ronaldo, ele me surpreendeu. E o jeito doce dele, manso, de falar comigo foi tão assim, suave, né? Que aquilo me quebrou, né? E eu vi que a quantidade de músculos dele é que dava a entender que ele era todo quadrado, mas não era, era músculo. E ele tem 10 dedos, Ronaldo, em cada dedo, em cada mão ele tem 10 dedos. E quando ele colocou a mão no meu ombro, eu senti uma paz tão grande, ele me perguntou: "Qual é o teu trabalho?" E eu falei com ele o que eu precisava fazer nesse dia. E ele desapareceu. Eu senti só a mão dele sumindo do meu ombro, abri os olhos, ele já não estava mais na minha frente. Quando eu voltei pro pomar, estava assim desse jeito que o senhor está vendo. Aí o Ronaldo pegou o telefone, entrou em contato comigo e me contou isso, entendeu? E passou um dia, ela estava indo embora, né? De moto, acho que é isso mesmo, XJ6, um negócio assim. Antes de chegar no portão da fazenda, né? E passar pela segurança para ela pegar a estrada e ir embora, ela falou assim que viu ele em pé, esperando ela no meio da pista, né? Ela parou a moto, desceu, foi lá, deu um abraço nele, tudo voluntário. Deu um abraço nele, ele baixou, ela deu um beijo no rosto dele, passou a mão no rosto dele, pediu ele perdão e ele foi e falou assim: "Não precisa me pedir perdão. A tua paixão e a tua sinceridade faz de mim um homem mais feliz." Quer dizer, em nenhum momento ele ficou ofendido. E naquele momento, assim, ela falou que parece que foi uma coisa tão natural da centelha de vida dela, né? De ter descido da moto, ido até ele sem medo, abraçado, dado um beijo no rosto dele. E foi, montou na moto, despediu dele e foi. E quando ela olhou no retrovisor, ele estava olhando para ela em pé, até que ela virou a curva, né? E daí ela foi chorando até chegar na casa dela, né? Depois ela não mais viu ele. Então essas coisas, gente, que eu queria contar para vocês, né? Que é a extensão do áudio que eu gravei ontem para vocês. E quero finalizar esse áudio agora, beleza? Espero que todos vocês tenham compreendido, né? Espero que todos vocês gostem, né, desses relatos. Depois eu trago, né, para vocês mais relatos como esses, que são muitos, 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 muitos mesmo. E a gente fica feliz, né, de saber como as coisas
é do proceder, né? Então me despeço de cada um de vocês. Agora são 9 horas e 56 minutos, né? Dessa bela terça-feira. E até o próximo áudio.